Na guerra de poder entre humanos vale tudo, colocando uma máquina no meio vai valer mais ainda. Bom momento, querido ouvinte. Eu sou Guilherme Andrade. Eu sou Angélica Uegima. Eu sou o José Augusto. Fala pessoal, aqui é o Maico Oliveira. E eu sou o Matheus Santos. E está começando o Papo de Calçada. Swingando, 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 swingando. Swingando, 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 swingando. Todo mundo dançando por quê? Para animar a festa. Salve simpatia. Para animar a festa. Boa noite, bom dia. Então, pessoal, mais uma semana aqui. Minha voz tá voltando ao normal, que semana passada tava triste. Mas voltando aqui, recadinho inicial, lembrando, YouTube, tamo lá, tá? Segue o nosso canal, curte lá, dá um like. Se você está ouvindo isso aqui pelo YouTube, comenta aí, fala, tô aqui, olá, presente. Pra gente saber que a gente tá sendo ouvido, beleza? Também estamos no Spotify, pra você mandar pra aquele amigo que não escuta podcast ainda, mas quer conhecer o Papo de Calçada, né? Todo mundo tem Spotify hoje em dia. Estamos tendo bastante visualizações no Spotify, até onde dá pra visualizar, tá? Eu tô com uma promessa aqui de fazer um episódio especial sobre aquela pesquisa lá que a gente fez, pesquisa do Papo de Calçada, já terminou, mas eu queria pedir um pouquinho de paciência, que o tempo tá muito difícil, né? Graças a Deus, todo mundo trabalhando muito, as coisas tá meio apertada aqui pra gente, mas vai sair, antes do fim do ano sai, pode deixar. Hoje estamos com um participante novo aí, vocês já ouviram ele na apresentação, o Matheus. Se apresenta aí, Matheus, quem é você? Fala aí, galera, Matheus Santos falando aqui, direto de Cabo Frio, região dos Lagos, Rio de Janeiro. E a galera do Papo de Calçada foi louca bastante pra me deixar entrar, eu entrei, tô aqui no cantinho, de boa, vamos ver no que é que dá. É isso aí, seja bem-vindo. E hoje nós vamos falar de tecnologias do futuro. Até que enfim, uma pauta que me favorece, que eu tô cansado de gravar sobre temas filosóficos, sociológicos, que coisa de tecnologia ninguém quer falar. Mas vamos falar que tecnologia também cabe muito de filosofia. Com certeza. Não, sempre sai filosofia e sociologia. A ideia inicial é o que vocês acham que vai acontecer no futuro. A gente sempre tem essas ideias, né? Antigamente eu lembro que eu lia muito em revista, porque eu sempre fui interessado muito em tecnologia. Aí às vezes vinha matéria, sabe? Eu ficava doido, lia. Daqui a 50 anos vai ter um celular da grossura, da finura de um cartão de crédito. Vai ter uma câmera assim, né? Drones, essas coisas tudo. E hoje nós já estamos vivendo essas tecnologias. Só que o ser humano é capaz de muito mais, né? A ficção científica está aí para mostrar que, às vezes, o que é mostrado no cinema e a gente acha que nunca vai acontecer, acaba acontecendo na vida real, é criado, motiva uma pesquisa para esse lado. Então, assim, a ideia primeiro é a gente falar quais tecnologias que nós queremos ou que a gente acha que vai ser necessário no futuro, e depois a gente discutir as consequências disso, se vai ser bom, se vai ser ruim, tecnologia demais é bom, tem que acabar com a tecnologia. O que é, gente? E aí? Qual que é a opinião de vocês? Eu acho interessante a gente, antes de falar sobre isso, falar um pouco, tipo assim, sobre o que meio que a gente considera tecnologia, sabe? Porque tem muito no senso comum aquela ideia de que tecnologia tá ligado a sistemas extremamente complexos e, tipo assim, acho que criou-se muito por causa da cultura que a gente tem, uma cultura que, por exemplo, vai ser influenciada por artigos tanto de consumo, tanto de cultura, sabe? Que vão associar essa ideia de tecnologia para algo futurista, para algo eletrônico e tudo mais. Porém, a tecnologia, se a gente for ver tecnologia em si, é qualquer ferramenta que nos vai permitir um certo avanço, sabe? Vão ter vários filósofos e sociólogos mesmo que vão falar que tecnologia, ela nada mais faz do que expandir as nossas capacidades corpóreas. Por exemplo, uma tecnologia que a gente tem que é o celular. Sei lá, ele vai expandir a nossa capacidade de falar e ouvir. Uma outra tecnologia que tem, por exemplo,
algo que foi que foi um grande salto, né, na história da tecnologia, foi a invenção da escrita mesmo. A escrita mesmo é um modo de tecnologia que também amplia a comunicação, amplia o registro e tudo mais. O moinho, né, na Idade Média. Sim, sim. Tudo isso são o quê? Ferramentas que, por um lado, elas servem para, tipo assim, para ampliar as nossas capacidades corpóreas que são limitadas. Por exemplo, você, para moer o trigo na mão, seria extremamente trabalhoso. Então você tem um sistema de engrenagens que vai tornar isso algo mais acessível. Então, tipo assim, a gente o foco do programa tá mais associado àquele negócio da tecnologia futurista e tudo mais, mas só que é importante a gente lembrar que tudo que tá ao nosso redor é tecnologia, sabe? Eu concordo. Eu acho que tudo que causa avanço, qualquer que seja, mudança para melhor, no comportamento, nas tarefas, é uma tecnologia, não deixa de ser. Não, eu acho assim eu acho que hoje essa ideia de tecnologia, ela tá mais voltada para a tecnologia digital, porque eu acredito que a tecnologia analógica, né, as ferramentas braçais, elas já estão, vamos dizer assim, não é limitada, sabe? Mas acho que já chegou ao ápice. E o ser humano também não quer mais se esforçar fisicamente, sabe? A robótica, ela tá avançando num nível, parece assim, que não compensa mais para as grandes empresas investir em seres humanos, porque o ser humano passa mal, o ser humano tem família, o ser humano um dia tá triste, outro dia tá feliz. Então, se a gente pega, né, a grande indústria, ela tá mais voltada hoje para robótica por causa disso, sabe? Um robô, você não paga salário, você dá uma manutenção nele. Se estragou, né? A gente até falou de consumismo uns episódios atrás aí, mas é isso, se estragou, troca peça, sabe? O ser humano não tem como, é uma vida. Então eu acho que hoje a nossa visão de tecnologia tá muito mais voltada para essa tecnologia digital, robótica, por causa disso. Mas com certeza toda ferramenta, né, uma chave de fenda, uma chave de boca que te ajuda o parafuso, né, que veio aí para substituir ou melhorar o prego, né, isso tudo são tecnologias que a gente, né, se você for parar para pensar, sei lá, o vaso sanitário, como que seria a vida hoje sem um vaso sanitário? Nós não teríamos cidades gigantescas como a gente tem hoje. Então tudo é tecnologia que muda a vida da sociedade em si. Quer ver? Eu queria... A fala do Guilherme me trouxe um questionamento que eu acho que é algo que a gente já viu notícias diversas vezes sobre isso ao redor dos últimos anos, que eu acho que é um bom tema para acalorar a discussão aqui, que é justamente essas notícias que a gente vê que sai direto de alguém que tá estudando para acabar com a necessidade da gente ter um corpo, sabe? De transferência de consciência, tanto para máquinas, tanto para outros corpos. E aí você vê a pesquisa do Nicolelis mesmo, e vários outros que estão, tipo assim, numa pesquisa forte para justamente ter esse negócio de descolar de dissociar a necessidade de um corpo para sua existência. Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Bom, falou em Nicolelis, os ouvidos aqui já ficam atentos, né? Nicolelis é simplesmente impossível de não se acompanhar e de não reverenciar. Para o ouvinte que não tem ideia, o Nicolelis ele desenvolve o trabalho no Brasil, é considerado um dos melhores produtores ou de produtividade em ciência no nosso país, e o trabalho dele inspirou o filme Avatar. O filme Avatar é completamente inspirado no trabalho científico do Nicolelis. E assim, na realidade, do que eu acompanho do trabalho do Nicolelis, eu vejo muito voltado para essa questão da não necessidade de haver um corpo para um trabalho de consciência, né, como se fosse uma coisa de expansão da consciência, mas eu vejo isso muito mais relacionado aos processos de cura de doenças degenerativas, especialmente do sistema nervoso. Acontece que isso é expandido, tá lá o filme Avatar, né, para comprovar isso, essa possibilidade de expansão a partir do determinado uso de uma tecnologia, né? Então eu gosto muito da abordagem do Zé,
bastante hoje especificamente, porque é legal a gente não perder a noção histórica, né, de que assim, a tecnologia ela começa com uma coisa que é a nossa escrita, que é, enfim, coisa bem banal no dia a dia mesmo, a possibilidade de usar um fogão, especialmente com acendimento automático, né, que hoje é mais... pra gente ter um pouco de noção do quanto isso de onde veio e para onde pode chegar, né? Então, Zé, em relação a você pedir opinião sobre o trabalho, essa abordagem do Nicoleles, né? A não necessidade de ter um corpo para a realização da vida, enfim, né? Para a existência. Eu vejo que também é possível uma abordagem bem mais, quase metafísica disso, né? Que é a questão da expansão da consciência, ou seja, a consciência, na realidade, ela não precisa nem de um corpo para existir. Eu acho que é um caminho interessantíssimo também. Então, e isso é uma discussão que dá um pano pra manga, né? Você pode querer discutir a questão da imortalidade da alma a partir daí. Porque, tipo assim, eu digo isso principalmente porque, por exemplo, sei lá, já que a gente tá nesse caráter especulativo, né, vamos brincar de especular. Tipo assim, a construção da nossa identidade, ela se dá muito da nossa construção, ela tá ligada à nossa identificação corpórea. Uma vez tirando essa identificação corpórea, por exemplo, você vai ter, claro, ela não vai criar uma mente do nada, mas você até me corrige onde você estiver errado, mas vamos supor, tipo assim, existe uma tecnologia onde você pode tirar a mente do seu corpo e transferir ela, sei lá, para um HD ou qualquer tecnologia análoga no futuro, sabe? Então, tipo assim, você vai acabar meio que com esse senso de mortalidade. E outra, você vai acabar com o senso de espacialidade também. Porque, tipo assim, a gente tem a nossa consciência, o próprio nosso cérebro tem uma ferramenta para mapear o nosso corpo. Uma vez que a gente tá fora do nosso corpo, como que a gente vai se localizar, sabe? Tipo assim... A série Black Mirror trouxe essa discussão que você falou, né? Não vou lembrar qual temporada, mas daquela da consciência transferida no caso, um HD, né? Né? A mente, o corpo morria, mas a mente era transferida e ficava ali. E gerava discussão, porque a personagem ela dizia, não, se não é pra eu, né, viver... No corpo eu não quero que minha mente continue. Sim, sim. Mas aí tem uma série também que tá na Netflix, que é o Altered Carbon, o carbono alterado, né? Que ela fala, eles vivem num mundo que a pessoa, ela pode fazer o upload pra nuvem da memória dela, né? Dos registros de memória dela. Então, assim, fica gravado, vamos dizer, num HD no corpo. E se ela morre e o HD não é danificado, ela pode ser colocada em um outro corpo, né? Os mais ricos, eles podem ter cópias do próprio corpo, então voltaria com o HD para uma cópia do seu corpo. E tem aquelas pessoas mais privilegiadas ainda, que conseguem fazer esse backup via nuvem, né? Aí o cara, ele, por exemplo assim, o último backup dele é o que vale. Aí se ele morrer, o HD do corpo dele for destruído, aí sei lá, ele teve um backup de 1 hora atrás, tudo que estava guardado lá na nuvem ele consegue, mas essa 1 hora que não foi para a nuvem ele perde. Aí a gente começa uma discussão aqui bem complicada de que define vida, né? De que define uma pessoa. Uma personalidade, é o corpo, é a mente, a alma, é a lembrança. Volta naquela discussão, tipo assim, se eu transferir a minha mente para outro corpo, eu vou continuar a ser eu ou eu vou ser outra coisa? Porém, isso retorna a outra discussão que é, eu sou a mesma pessoa que eu era ontem? Então, tipo assim, a gente, vamos dizer, se a nossa memória, que é o que forma a gente continua mudando ao longo da nossa vida, sabe? Não, é porque assim, vamos pegar, né, o caso da memória. Eu tenho um computador. Aqui na minha casa eu tenho 2 computadores. Eu tenho o notebook e o PC, o fixo. E eu tenho todos os meus arquivos. Os meus principais arquivos que eu preciso, né, para trabalho, para escola, foto da família, isso tudo tá na memória do meu computador. Então, principalmente esses Windows novos, né, o Windows 10, ele tem uma mecânica, um algoritmo, uma configuração tão fluida que é como se você estivesse olhando a minha vida ali. Sabe? Então, assim, os atalhos, por exemplo, se eu aperto uma letra no meu teclado na busca, ele já joga pro meu programa que eu mais utilizo com aquela letra, né? Então, por exemplo, se eu aperto G, ele já busca direto o Google Chrome, que é o meu navegador padrão.
Ah, se eu aperto o A, ele vai no Audacity, que é o que eu mais uso com a letra A. Agora, se eu pego toda essa configuração que tá no meu notebook e jogo ela pro meu PC, é o mesmo computador, né? Então a gente entra aí. Será que se eu jogo toda uma configuração de uma pessoa, todas as memórias, será que é um outro? Essa série do Altered Carbon, ela bate nisso porque tem uma cena, um episódio lá, que o cara, ele mantém os vícios do corpo novo. Então ele tinha um corpo antigo, que era a memória dele. Essa memória foi implantada num corpo novo, só que ele mantém, por exemplo, o cara do corpo novo, ele é fumante. E antigamente ele não era fumante. E ele continua fumando, mesmo antes ele não fumando, sabe? Porque aquilo ali é uma coisa do corpo. Ele mesmo fala, não tem como eu me livrar. Meu corpo tá me pedindo pra eu fumar um cigarro. E eu não sou fumante, entendeu? Eu não era fumante. Então, assim, é meio complicado isso, não? Tá, que aí é até mais bizarro, né? Porque aí tá mesclando, né, duas personalidades, né? Quer dizer, o corpo não tá servindo apenas de casca pra aquela mente, né? Já que ele tá levando também características do corpo passado. É bem bizarro de pensar. E, tipo assim, se for entrar, né, mais nesse negócio de filosofia hardcore mesmo, tem uma linha bem interessante de... sociologia mesmo, que diz que, tipo assim, muito na noção que a gente tem de mente é muito influenciada por Platão e Descartes e não necessariamente representam o que necessariamente uma mente é. Porque, tipo assim, a gente tem muito essa questão da dualidade da mente e corpo, sabe? Que a gente trata como se fosse algo diferente. E, por exemplo, a gente não tem como, sei lá, dissociar a ideia da mente completamente desligada do corpo. E isso justamente vai entrar daí no campo da especulação, da inteligência artificial e de tantas outras coisas que a gente vê aí, sabe, como mais futurista. Mas, digamos assim, até hoje a gente tem essa noção de que tem muito essa noção platônica mesmo, sabe? De que, não, a mente é eterna, enquanto o corpo tá ligado às mazelas do ambiente físico e tudo mais, e a mente já é mais etérea. Porém, não tem como você pensar numa mente fora de um receptáculo para ela. E o receptáculo até hoje existente, capaz de suportar a mente, seria o cérebro, né? Você tem aí pesquisas para inteligências artificiais, porém elas não, vamos dizer assim, elas podem ser tão complexas quanto, mas ainda assim carregam suas características específicas que tornam uma muito diferente da nossa mente. Então, mas aí entrando o meu parco conhecimento de bióloga, e eu digo parco, eu não estou sendo irônica, é porque dentro das ciências biológicas eu sou zoóloga e dentro da zoologia eu sou ecóloga do comportamento de aves. Então é uma coisa muito específica para eu ficar querendo ampliar um conhecimento de biólogo. Aqui a gente tá para falar qualquer coisa. Uma das coisas que eu fico pensando cada vez que eu toco, né, alguém numa discussão toca nesse assunto de inteligência artificial, é que como bióloga dentro da minha abordagem de trabalho, de sala de aula e tal, é muita questão adaptativa. Quer dizer, os processos de evolução biológicas, né, evolução de espécie, eles são em cima de processos adaptativos, de uma capacidade de se adaptar a mudanças, de se adaptar a imposições ambientais. Em nosso caso, podem ser imposições sociais também, né, não só as ambientais de clima, de tempo, mas as nossas sociais culturais. E o que eu fico me perguntando no caso da inteligência artificial é que até que ponto a capacidade adaptativa é mantida. Porque o que garante sobrevivência de espécie, o que garante a manutenção da vida como espécie, não como indivíduo, ainda que a vida seja mantida por meio de indivíduos, né? Mas essa questão adaptativa. Então, assim, por exemplo, o cérebro para funcionar, ele depende muito, para ele responder a coisas novas ou traumas antigos, ele não depende só da memória. Ele depende de se é capaz de agir diante daquela situação, daquele problema. Isso é muito hormonal. Né, tão hormonal que temos as doenças e as características psíquicas, como a depressão, a ansiedade, que dependem da máquina biológica para isso. Então eu fico pensando, quando eu penso em inteligência artificial, que é um assunto que eu acabo me tornando leiga, mas onde fica essa questão adaptativa? A resposta à nova resolução de problemas, a minha capacidade de resolver novos problemas da vida,
né? Uma tensão, um debate em época de a gente está aí com as eleições aí, um debate aí e tal, para falar de tal coisa, quer dizer, muita coisa vem de uma capacidade adaptativa a uma determinada situação, não é só de uma inteligência enquanto armazenadora de memória, né? O conceito de inteligência não é só memória e informação, o conceito de inteligência vem da capacidade de resolver problema, e é nisso que eu fico viajando, né? Então, a necessidade de haver um corpo para uma mente se manifestar, eu me pergunto muito se essa dependência não vem disso. De onde vem a capacidade adaptativa? De onde vem a capacidade de resolver problemas absolutamente novos? Não é só juntando uma questão de memória. Quando você estava falando, né, eu lembrei de um grande filme aqui, que não é de ficção científica, mas eu acho que entra na discussão, que é Se Eu Fosse Você, do grande Tony Ramos e Glória Pires, né? Porque é isso que acontece. Por exemplo, a história de um casal que eles viviam se bicando, né? Porque um pensa de um jeito, outro pensa do outro. E aí acontece uma ironia do destino, uma conjunção cósmica, e eles trocam de corpo, né? A mente de um vai pro corpo do outro. E durante o filme, vale spoiler aqui, se você não viu, o filme é muito bom, vai lá e assiste. Não, eu só ia falar que tem também a versão americana, que é o Sexta-feira Muito Louca, com a Jamie Lee Curtis e a Lindsay Lohan antes de virar louca. Antes de dar bug. Antes de se meter com tóxico. Mas aí é que tá. Aí eles têm ideias muito diferentes um do outro e tal, e um fala, sua vida é muito fácil, o outro não, mas a sua vida que é muito fácil, eu tenho muito trabalho, não sei o quê. Quando eles trocam de corpo, eles enxergam um mundo diferente. Porque eles estão num corpo diferente, eles estão em situações diferentes. Então, se nós temos um mundo hoje, né, Brasil, onde a mulher no trabalho é menos valorizada do que um homem, em termos financeiros, né, de salário, se você troca do seu corpo, não quer dizer que você vai para um corpo de um homem da mesma cor, do mesmo tamanho, com o mesmo sotaque, sabe? Você pode ir para um corpo de uma mulher. Se você é branco, você pode ir para um corpo negro. Se você, sei lá, tem uma voz bonita, você sabe cantar bem, você pode ir para um corpo que tem uma voz horrível, esganiçada. Então, assim, tudo isso muda o universo e a forma como você interage com o ambiente. Então, realmente, assim, tirando, né, como base aí o filme Se Eu Fosse Você, e a resolução do filme tá nisso, de um enxergar os problemas do outro pelos olhos do outro, e acabar, né, dando o braço a torcer, e que, assim, o corpo, ele é parte da personalidade, então não adianta a gente dissociar a inteligência, a mente do corpo, isso aí é impossível. Agora, no campo da inteligência artificial, nós temos uma outra questão, que é a inteligência artificial sem corpo, né? Porque a gente pensa muito assim, um dia vai ter um ciborgue, um dia vai ter um robô com inteligência artificial, né? A gente lembra daqueles filmes lá, Eu, Robô, né? Todos esses filmes de ciborgue, de robôs. Tem muito filme com essa temática, na verdade, né? Tem bastante filme, assim. O Westworld, assim, a última série que saiu é a que explora isso, assim, de uma maneira mais filosófica até, né? Claro, boa lembrança, Westworld. Porque no Westworld, só pra eu não esquecer de falar, eles tentam, não quero dar spoiler, né? Não sei se pra quem não viu, o que eles estão tentando fazer é transferir a mente humana pro sintético, fazer a mesclagem. Isso. E é aí que dá o chabu, porque é como se o corpo sintético rejeitasse a mente humana, né? Aquele corpo sintético lá da série rejeitasse a mente humana. E eles ficam tentando fazer testes, tentando fazer aquilo dar certo. E aí nós temos um outro problema, que é a inteligência artificial, que é o que nós já temos hoje, que não é ligado a um corpo. Então, hoje em dia, você já tem algoritmos de redes neurais que eles aprendem à medida que você ensina para ele, né? A rede neural, ela tá nisso. Você coloca parâmetros, falando em termos bem leigos, tá? Você coloca parâmetros
e você começa a testar aqueles parâmetros. Então você dá situações para ver como ele reage e vai corrigindo esses parâmetros e vai dando situações até que ele começa a reagir de uma forma desejada. Aí você vai deixando ele se treinar, ele vai treinando sozinho até que ele começa a aprender, sabe? E aí ele já reage de acordo com as situações. No domingo passado eu estava assistindo um Fantástico aqui, um momento que eu parei para ver, eles estavam falando de um problema que nós estamos tendo hoje, dessas ligações automáticas, sabe? Todo mundo acha que hoje em dia já recebeu uma ligação de um robô. Você acha, por, sei lá, 30 segundos que você está falando com uma pessoa. Ele conversa normal, ele tem entonação de voz. Você realmente acha que você tá falando com um ser humano. É bizarro. Cara, é que tá, tipo assim, eu só ia falar uma coisa que esses dias eu tava recebendo muitas dessas ligações e eu percebi que eu me sinto melhor quando eu tô desligando na cara de uma máquina do que quando eu desligo na cara de uma pessoa. Nossa, que bom, Zé. Nossa, mas isso é um excelente sinal. Sério mesmo. Que bom que desligar na cara de um robô te faz sentir melhor do que desligar na cara de uma pessoa. Eu não sabia que esse robô falava, gente. Eu vou confessar, porque essa coisa de atender, ficar mudo, eu já desligo na hora. Eu vou tentar conversar com o robô da próxima vez, juro, eu fiquei curiosa. Cara, é tão louco isso, que assim, conversa. Hoje em dia, eles estavam mostrando isso no Fantástico. O que acontece? Eles gravam, né? Eles têm um estúdio de dublagem lá, um estúdio de gravação. Aí tem um ator que ele vai falando as frases, né? Alô, tudo bem? Boa tarde, não sei o que. Você gostaria de saber sobre o nosso plano fulano de tal? Já aconteceu isso com você? E aí, eles começam a treinar esses robôs para atender a diversas formas de resposta. Então, por exemplo, ele fala assim, alô, eu gostaria de falar com o José da Silva. Aí, o José da Silva saiu. Aí ele vai e já busca ali uma resposta. Que horas que eu poderia falar com o senhor José da Silva? O seu José da Silva tá viajando. Aí ele já, tá viajando. Que dia que ele chegaria em casa e qual horário? Sabe? Assim, para diversas formas. Eles falam, tipo, tem resposta assim, não me liga mais, eu tô cansado de ouvir isso. Senhor, desculpa e tal, nós não entraremos mais em contato. Coisas desse tipo, sabe? Quando o cara xinga ele tem uma resposta. Então a coisa tá tão, assim, esses algoritmos, essas redes de inteligência artificial, elas estão tão avançadas num nível que uma pessoa que não tem um certo, vamos dizer assim, um sentido, sabe? Às vezes você tá na correria do dia ali, você é facilmente enganado e acha que você tá conversando com uma pessoa comum. Vocês lembram de não vou lembrar dos detalhes, eu ouvi isso até uma vez num podcast, um perfil que o Twitter criou, que aprendeu a dar respostas racistas e homofóbicas, lembram disso? Já ouviram falar dessa história? Sim, eu acho que é uma IA da Microsoft. Exato. Não era? Eu entrei aqui para dar uma olhada, ver se eu achava a matéria, aí tá aqui, né, que a Microsoft, ela teve que desativar o tal perfil inteligente após mensagens racistas. O perfil aprendeu, por meio de comentários racistas e homofóbicos, a também fazer comentários. Mas também, olha onde, né, gente? Eu ia comentar isso, né? Eu ia comentar isso, mas eu fiquei com receio de ser eu a preconceituosa e não deixa de ser um racismo também, né? O que eu ia comentar a partir daí. Mas ainda assim, é bizarro, porque a gente tá falando de um perfil criado ali. Ele foi criado pra responder perguntas, tirar dúvidas, coisas desse tipo. E o bicho ficou bizarro, o bicho ficou rebelião da máquina. Sim, não, a gente vê diversos casos, sei lá, de, por exemplo, tal empresa cria inteligência artificial e passa a mandar mensagem sobre destruir a raça humana. Acho que, inclusive, foi essa mesmo, não foi? Que passou a mandar mensagens racistas e falando que deveria destruir a raça humana. Mas, tipo assim, eu acho que isso é muito... É aquele negócio, eu acho que a gente não tá tão distante da tecnologia quanto a gente acha. Quando a gente vai falando, tipo assim, de inteligência artificial, de novas formas de vida, de novas criações e tudo mais, então eu gosto de voltar naquele negócio de a tecnologia é tudo que tá à nossa volta que permite uma evolução, porque isso torna-nos mais próximos da tecnologia, sabe? E, por exemplo, nesse caso, para comentar esse caso da IA específico, essa inteligência artificial, como o Guilherme bem explicou, ela não é algo que surge do nada, sabe? Ela não tem
tem um desenvolvimento, vamos dizer assim, o aprendizado dela se dá conforme as respostas que ela recebe. Tipo assim, se você for ver, eu acho que um bom exemplo daquilo que o Guilherme estava citando, de aprender a ter respostas e tudo mais, são aqueles testes acho que, eu não lembro qual que é o nome específico daqueles testes que tem no Google mesmo, que eles colocam tipo assim, escreva o que tá escrito nessa imagem, sabe? Tem um monte de letrinhas, ou então clique em qual imagem aparece um carro, sabe? Tem uma foto assim. Aqueles testes de segurança. Isso, esses testes de segurança. Isso tudo é pra já ir aprendendo a identificar padrões de imagens. Então, por exemplo, quando aparece uma imagem com, sei lá, como um carro, como um gato ou qualquer coisa assim, eles já vão saber identificar, tipo assim, isso daqui que ele mostrou é um carro, esse daí que ele mostrou é um gato e tudo mais, sabe? Tipo assim, ele não necessariamente vai saber o que é um carro ou o que é um gato no conceito deles, mas ele vai saber identificar o que é algo. Agora sim, dando uma viajadazinha a partir disso, porque eu sou meio viajoso. Vocês não acham isso bizarro demais? Que isso pode, sei lá, partir por um negócio meio estranho, sabe? Uma tecnologia aprendendo fácil e aprendendo com a gente. Quer dizer, ser humano é meio estranho, né? Eu, como bióloga, acho bizarríssimo, né? Eu sempre penso que isso pode pender para um negócio assim que... descontrolado. Mas isso aí já é muita viagem da minha cabeça. Não, eu acho pior de tudo que eu acho que não é. Porque é que a gente fica muito pensando no medo, quer dizer, acredito que seja isso que você está falando bizarro, né? Do medo da máquina acabar substituindo a gente em tudo, né? Não é isso que você tá... Eu acho que esse risco sempre existe, tá lá, né? O filme super clássico 2001, Uma Odisseia no Espaço. Acho que esse risco ele sempre existe, mas não acredito que ele aconteça. Tem muita coisa que, para a vida, assim, a gente ainda vai ser necessário. Eu me arriscaria a dizer conceito de vida biológica daquela de organismos que podem se reproduzir, né? Então, enquanto a máquina não conseguir se reproduzir sozinha, sem a interferência humana, eu acho que ela não pode ser considerada vida. E a partir daí, acho que chegar a tomar, eu acho que pode dominar alguns setores, sim, né? Mas chegar a tomar tudo... dá um receio, né? Dá vontade de falar, não, peraí. Mas a preocupação maior, eu acho que é a questão de tirar vaga de gente, né? A questão de emprego, por exemplo. A minha preocupação maior, por enquanto, é essa, assim, né? O homem passa a ser substituído nos trabalhos. Então, hoje não vai ter mais a necessidade de determinados operadores de telemarketing. Então, eu ia falar que eu acho que eu tenho uma breve consideração sobre esses dois aspectos, sabe? Que primeiro é esse negócio da distopia das máquinas, sabe? Que a gente vê muito em filmes, essas coisas, tipo assim, das máquinas se rebelando contra o humano, sabe? E é bem engraçado porque, sei lá, tem direto aqueles vídeos da Boston Dynamics, sabe? Que é aquela empresa que constrói robôs que se equilibram e transportam coisas e tudo mais. Vocês já viram, gente? Cara, é muito bizarro aqueles bichos, sabe? Aquelas máquinas. Porque, tipo assim, eles têm um movimento muito engraçado, sabe? E, tipo assim, daí, às vezes mostra, né? Tipo assim, olha só como ele se equilibra. Daí, tipo assim, tem um vídeo de um cara chutando, sabe? O robô e o robô voltando à posição inicial. E, tipo assim, daí todo mundo comentando. Quando a revolução das máquinas acontecer, esse cara vai ser o primeiro a ser morto. Porque o robô vai guardar rancor. Vai guardar rancor. Então, mas eu acho que isso daí é uma ideia que a gente tem muito justamente por causa da cultura que a gente tem de ficção científica, sabe? Que um dos grandes conflitos dentro da literatura é aquele negócio de homem versus máquina, sabe? E daí entra também da discussão de criador versus criatura e tudo mais. Mas, tipo assim, ao mesmo tempo que fala, não, isso daí é só ficção científica, no mundo real isso não vai acontecer. Mas, ao mesmo tempo, muitas das pessoas que estão, vamos dizer assim, projetando essas máquinas, elas colocam uma certa agência que elas aprenderam da ficção científica, sabe? A própria ficção, ela influencia muito o modo como que o futuro, como que a gente enxerga o futuro, sabe? Sim. Ô Zé, deixa eu falar uma coisa pra ti. Eu tava lendo um livro ali chamado Robocalipse, né? Que até indiquei no Dica Cultural. E esse livro ele fala de uma dominação das máquinas, só que é 2.0, não é igual Asimov falava, é através de drone, através de câmera das cidades, através dos celulares, etc. É um negócio bem cyberpunk. Isso, aí tem os robôs humanoides, que, por exemplo, o robô humanoide que limpa o chão de rede de fast food.
E quando as máquinas começaram a dominar, eles começaram a matança geral, começaram a dominar pela internet, etc. Em cima disso que você falou, em cima do livro, outro dia eu tava lendo a notícia de um robô humanoide que foi feito um experimento na universidade, não lembro qual, dos Estados Unidos. Eles testaram se era possível hackear, e quando foram ligar ao robô, a mensagem é, diga olá para os hackers. Mas era tudo da universidade, né? Tava tudo dominado, entre amigos, vamos dizer assim. Mas vai em conformidade do que você estava falando. A impressão que eu tenho também é que a humanidade ela tá pedindo por um apocalipse robô. Ela tá praticamente implorando, porque quando isso acontecer, tá na cara que vai ser por essa via. Ô Zé, deixa eu só, antes de vocês continuarem ali, que eu fui até ali embaixo buscar um livro, que tem uma parada aqui que eu queria muito falar. A diferença de dado, informação e conhecimento. Eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Eu tava lendo um livro esses dias que tá falando sobre isso. Que o dado, né? O que é dado? Dado é um conjunto de caracteres, vamos dizer assim, né? É algo solto, né? Uma palavra solta, um número solto, ele não tem significado em si, né? A informação, ela já é esses dados organizados. Então, quando você tem, por exemplo, um valor, né, 5, e esse valor está ligado a dinheiro. Então, você tem, sei lá, 5 dinheiro. Aí você fala que seu dinheiro é reais. Então, você tem 5 reais, sabe? Isso é uma informação. Então, é um conjunto de dados reunidos numa certa lógica ali. Já o conhecimento, ele é a informação dentro de um contexto. Então não é só uma informação, são várias informações, né, que vão gerar um conhecimento. Então a gente brinca aqui, né? Eu sou leigo nisso, eu sou leigo naquilo. Mas o conhecimento, ele se dá de pegar informações de um tipo, pegar informações de outro, e criar um contexto dentro com todas essas informações. Eu acho que hoje em dia as nossas máquinas, elas ainda estão no campo da informação, sabe? É por isso que a gente fala, a informática, né? Mas daqui a pouco a gente vai chegar com máquinas com conhecimento, que vão começar a se comunicar, igual vocês falaram aí, né? Às vezes tem um robozinho da limpeza, já comunica com outro robozinho dali, e aí quando você começa a criar essa rede, né, de informações, isso pode começar a gerar conhecimento. Aí eu acho que começa a morar o perigo a partir daí, a partir desse conhecimento. Porque a dedução seguinte dele vai ser qual? É igual Vingadores Era de Ultron lá, o nascimento do Ultron. Ele, em 1 minuto ele vai fazer o download dos conhecimentos e vai deduzir que ele tem que exterminar a humanidade. Se eu fosse um robô, sério mesmo, olhando para as coisas como são, a gente chega nessa mesma conclusão, né não? Acho que é um pensamento meio lógico na visão de um robô. Olha o exemplo das guerras, por exemplo, Oriente Médio. Você pega o Oriente Médio, que é uma região complicada. Ou outras guerras, por exemplo. Aí o robô descobre que grupos terroristas foram financiados por países como Estados Unidos, ou Rússia, ou China. Qual é a conclusão que ele vai chegar? Que os países estimulou a guerra? A guerra é o mercado. Existe o mercado da fome. Durante tanto tempo e ainda hoje, de certa maneira, existe a indústria da seca no Nordeste brasileiro, quer dizer, né? Então, é uma conclusão óbvia, você tem que eliminar aquilo que causa. E o que causa? O que causa todas as misérias humanas? É o próprio homem. Tá certo, tá absolutamente certo. Seguindo um raciocínio lógico de algum tipo de inteligência não emocional, é óbvio. Qual é a ética que essas máquinas vão ter em termos de vamos preservar a vida, porque eu sou a favor da vida? Fala que é a favor da vida, caramba! Como você pode dizer que você é a favor da vida? É interessante, um apocalipse robô, eu nunca tinha ouvido esse termo, eu gostei de um jeito. E já aproveitando que em outubro aí é o especial da Podosfera, é outubro, né? Sim. Citar um outro podcast aqui que tratou o assunto, tem a intersecção que a gente tava falando aqui, que é o contrafactual. Eles citaram lá no podcast deles, vamos supor, uma inteligência artificial. Qual seria o posicionamento político dessa inteligência artificial? Ela olhando a sociedade hoje, né? Ela iria mais por um posicionamento de esquerda, de direita? Como ela enxergaria a população? Como ela se posicionaria em relação à diplomacia, esse tipo de coisa, né?
falar que, tipo assim, depende muito da agência que você coloca quando você tá programando ela, sabe? Depende da quantidade de informação que você coloca e como você coloca. Se você puser lá que o nazismo foi de esquerda, a posição dela vai ser puxada, essa vai ter uma influência no pensamento dela. Agora, se você coloca a informação como ela o pensamento vai para outra, né? É verdade. Se você falar pra máquina que Hitler era gente boa, aí fica meio difícil, né? Mas aí, acho que é humanizar muito a máquina, não é não? Então, mas é que, tipo assim, por mais que eu acho que é um erro a gente pegar essas máquinas, essas tecnologias e tirar ela, não seria humanizar, mas sim você colocar uma agência dentro delas, sabe? Porque, tipo assim, entra muito naquele negócio de que é do próprio conflito, sabe? De homem versus máquina. A gente tem muito na própria história esse negócio de que a máquina seria, principalmente entrando nesse âmbito político, né? Tipo assim, pelo que eu vejo, tem muito mais esperança das pessoas de que as máquinas seriam completamente racionais, então elas não teriam, por exemplo, discussões políticas que a gente tem hoje. Porém, eu acho que quando a gente vai entrar em certos âmbitos de discurso, principalmente levado ao lado mais social, vai ser muito difícil você colocar numa discussão completamente apartidária, sabe? Uma vez que qualquer decisão que você tome é uma decisão política. Eu acho que apartidário, sim. Ideológico é que é difícil de tirar. Se você vai abordar a questão social e junto com a social eu não consigo de maneira nenhuma desvincular ambiental, o uso que se faz do ambiente e como se trata ele em função do uso, quer dizer, e vai ser impossível. Eu acredito mesmo, seja impossível não entrar condutas ideológicas aí, né? É o agro que é bom, ou é o agronegócio que é bom, o agro é pop, o agro é vida, o agro é rock and roll, sei lá, enfim, ou é a questão de construir uma agrofloresta, entendeu? São ideologias que alimentam um caminho a seguir ou não. Eu tô achando que vocês estão colocando já o robô, né, vamos dizer assim, a inteligência artificial como um indivíduo. Ele é um indivíduo independente, então. Uhum. É assim que a gente tá pensando. É assim que eu tô pensando, pelo menos, nessa então, ideia. Eu acho que é difícil a gente colocar justamente essa questão da independência, sabe? Porque tudo vai depender, tipo assim, eu acho que a gente tem que, ao mesmo tempo, tem uma independência, ao mesmo tempo tem uma dependência da questão do meio, sabe? Porque, por exemplo, quando você está projetando algo, aquilo que você está projetando tem primariamente uma função, sabe? Então, qual seria a função da máquina ou a função da inteligência artificial nesse caso? E isso, só esse papo de colocar uma função nela, já vai modificar muito do próprio modo como ela opera. A menos que a função... Vamos viajar aqui de novo. Criamos a inteligência artificial suprema e a função dela é aprender. Ela tem capacidade, ela é uma máquina extremamente futurística, ela vai aprender. Ela não vai ser criada aprendendo por um lado, igual vocês falaram, essa máquina ia para a direita ou ia para a esquerda. Não, ela vai aprender a história humana, ela vai baixar toda a história humana, ela vai estudar. Ela nunca vai ter esse tipo de discussão, porque ela sabe que ela é inteligente demais. Ela vai perceber que esse tipo de discussão é desnecessária. Ou não. Ou ela pode dar um bug. O que eu ia falar mais ou menos ali na linha que o Zé tava falando, né? Ou o Guilherme, né? Da máquina como indivíduo. Até cito o livro de novo, que quando a inteligência artificial é criada, rapidamente ela percebe que ela é superior ao humano, que a experiência que o humano fez fracassou porque ela já tinha passado muito. E ela começa em um determinado momento da guerra a adaptar os robôs, que são robôs domésticos, para robôs de guerra mesmo, para exterminar. Então, acho que tudo bem, a máquina ela vai ter uma função ali, uma programação, mas em determinado momento ela vai ter acesso ao conhecimento, né? E aí é que vai ser a decisão que a gente tá conversando, né? Pra onde que ela vai depois que ela ter acesso ao conhecimento. Mas assim, por exemplo, né? A gente tem eu até peguei aqui as leis da robótica, né? Criada lá pelo Asimov nos livros dele. Que ele fala que um robô, né, não pode ferir um ser humano ou por inação
permitir que o ser humano sofra algum mal, a primeira lei. A segunda lei, um robô deve obedecer a ordem dada por seres humanos, exceto nos casos que tais ordens entrem em conflito com a primeira. E um robô deve proteger a sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou com a segunda. Aí tem uma quarta também, mas eu não tô achando aqui. Mas é tipo isso. Assim, o ser humano é a prioridade dele, né? Ele tem que fazer tudo para proteger a vida humana. Se ele não fizer isso, ele tá errado. A discussão lá do Eu Robô é muito nisso também. Mas aí você lembra que no Eu Robô tinha um robô que ele tinha as 3 leis da robótica, porém ele podia escolher não segui-las? Lembra disso? O plot do filme era esse. E tem outra coisa, né? E se chegar a uma situação em que o robô tem que escolher entre 2 humanos, sei lá, uma situação extrema, que a prioridade dele é o humano, mas chegou a situação em que tem que um ou outro, tipo um carro automatizado. O filme do robô, lembra disso? A primeira cena lá, não sei se vocês lembram, era o Will Smith que sofreu um acidente e ele era salvo por um robô que estava passando. E a menina do outro carro não foi salva, porque o robô calculou, né? O robô é matemático, é perfeito, ele calculou que o personagem do Will Smith tinha, sei lá, 70% de chance de sobreviver e o personagem da menina tinha só 12%. Ele foi lá e salvou o cara. E o cara criou, né, aquele ódio ao robô por isso. Ele é matemático, ele é lógico, né? Ele vai pela lógica, né? Ele não tem um sentimento, a empatia humana, né? E aí, voltando no que vocês estavam falando lá sobre política, partido, essas coisas assim, ideologias, então vocês acham que poderia chegar um momento que um robô falaria assim, olha, seguindo determinada linha, né? Não que ela esteja certa, mas seguindo uma determinada linha de raciocínio, a humanidade tende a ter um progresso melhor. Então, todas as pessoas que são contra essa linha, ou elas ficam a favor, ou então nós vamos exterminar eles. Aí nós teríamos o quê? Uma ditadura robótica? Não, então, mas daí depende da ideia de progresso também, porque, por exemplo, sei lá, você pode colocar que a ideia de progresso vai ser, sei lá, diminuir a desigualdade social. Ou então, ideia de progresso é o avanço científico. Ou então, ideia de progresso é preservação ambiental. Aí você vai destruir a raça humana mesmo. Se for ambiental, com certeza. Mas isso não precisa ser robô, né? Isso a gente sabe já. Mas eu acho que pode, independente da programação que você coloque, em algum momento pode ter o conflito, entendeu? Igual a situação da guerra, ou você cria um robô de pacificação e ele é atacado por uma arma que o teu país fabrica, e a gente assumindo que já é uma inteligência artificial, ele já vai começar a questionar aquilo ali. Mas aí que tá, cara. Vocês acham que o ser humano daria esse mole de dar tanto poder assim a uma máquina? Sem botar ali no cantinho o botão do vai dar merda, sabe? Aí cita o livro de novo. Acho que tem saída, porque tem uma passagem no livro que os robôs, eles, até um spoiler aí, mas acho que vale a pena, 2 aviões vão se chocar. Eles colocaram na mesma rota. E a saída foi uma saída eletromecânica, que é mais elétrica, mas tem um movimento mecânico ali que é desligar o disjuntor. Então, com certeza, acho que existe a forma de proteção, só que existe um porém também que a gente não conhece o poder do oponente, vamos dizer assim. Ele não sabe a capacidade que com a inteligência artificial poderia ter até em se autopreservar. E outra também, quando a gente fala nisso, a gente nunca esquece que existe uma corrida de poder, né? Então existe uma disputa aí entre humanos, né? Entre países ou entre grupos de querer estar na frente do outro, né? Eu vou criar uma inteligência melhor, eu vou não sei o que lá, eu vou dar uma resposta melhor. É muito em interesse próprio, muito em geral. Por que eu, especificamente, líder, chefe de Estado ou de um grupo tal, quero a corrida da inteligência artificial? Não é. Está muito relacionado ao poder que eu vou ganhar com isso, né? Então, a partir daí, a partir do momento que transforma-se numa guerra de poder, fica cego para muita coisa. E nunca vai acreditar que aquilo vai ser capaz de te destruir, né? Porque a partir do momento que você coloca aquilo como um instrumento de conseguir poder, ou de aumentar poder, ou de manter um determinado poder, meio que tá valendo tudo, né?
na guerra de poder Sim. entre humanos vale tudo, colocando uma máquina no meio vai valer mais ainda. Vai valer tudo mais ainda. Então é fácil do homem se perder dentro dessa. Facinho. Na hora que vê, tá completamente dominado e a gente tem o apocalipse robô. O exemplo histórico é o atentado de 11 de setembro, né? Foi na guerra do Afeganistão, de 79, os Estados Unidos, eles financiaram o grupo oposto da União Soviética, entre eles estava o Osama Bin Laden. Daí isso que a Angélica falou, eles nunca imaginavam que anos depois eles tinham criado ali, nisso já estavam cegos, imagina. Mas isso aí também, a gente pode entrar numa outra discussão, será que a inteligência artificial, porque não seria uma única inteligência artificial, vocês concordam? Porque nós não temos uma única empresa tecnológica que produz, nós não temos um único país que produz tecnologia. Por isso que vira corrida. Guerra de poderes. Não, beleza, a minha situação hipotética é o seguinte, será que nessa corrida, um faz daqui e o outro faz de lá, criando-se várias inteligências, vamos pôr aí 5 inteligências artificiais, que é pouco, mas serve aqui. Será que eles não seriam concorrentes entre si? Do tipo, eu tenho que ser a inteligência artificial soberana? E aí começar um sistema de hack? E isso aí poderia dar em alguma coisa, sei lá, muito pior? Porque nós estamos considerando aqui uma única inteligência artificial ou várias inteligências artificiais unidas contra o ser humano. Mas será que elas vão falar assim, não, nós temos um inimigo em comum, que é o ser humano, então vamos destruir ele primeiro e depois nós vamos disputar entre nós? Cara, vocês sabem qual que é o segredo pra isso dar certo, né? Existia uma inteligência artificial russa, socialista, que vai baixar, tipo assim, vai, sei lá, vamos programar a mente de Stalin, sabe? Ela vai salvar a humanidade. Tá um perigo fazer esse tipo de afirmação nos dias atuais, hein? Vai ser o expurgo robótico. Eu quero deixar claro que minha participação aqui é ligada ao campo humorístico. Mas eu acho interessante esse comentário, né? Porque até sendo repetitivo, o livro ele tem a passagem. Tem um japonês, um funcionário de uma empresa, que ele é ligado a um determinado robô e ele consegue trazer vários robôs pro grupo dele na guerra contra os robôs do mal. Então, realmente, né? Você tem vários tipos de inteligência artificial, tem inteligências que vão preservar, por exemplo, o território delas, independente se tem humano ali ou não, contra quem quer que seja. E tem inteligências que vão ficar do lado dos humanos nessa aí. Então vão ser criadas várias divisões aí, né? Basicamente é o poder aí que a Angélica tava falando. É igual mais ou menos uma corrida armamentista, né? Você mostra lá que você tem a tua arma nuclear, né? Isso a gente considerando que não saiu do controle. Né? Eu vejo exatamente igual a corrida armamentista. Pra mim não tem diferença, não. Porque a gente fala... Porque, por exemplo, a gente fica vendo a questão da inteligência artificial muito em voga, tão em voga que a gente está falando aqui bastante dela no assunto tecnologia, mas eu não vejo, a não ser uma abordagem do Nicolelis, né, no uso da inteligência artificial para melhoria de qualidade de vida humana, como, por exemplo, para a questão de doença. A gente vê muito isso para outros tipos de controle. Então, por isso que para mim é uma corrida armamentista. Na época da corrida armamentista, de químico para isso, químico para aquilo, a tecnologia que foi usada para construir tanto armamento químico, quanto dessa tecnologia não podia ter sido pesquisada para melhoria de qualidade de vida? E não foi, porque a corrida era armamentista. A questão da inteligência artificial, eu estou vendo pegar o mesmo caminho. Se tanto de podemos usar do conhecimento aplicado da inteligência artificial para melhoria da qualidade de vida, como, por exemplo, para segurança, né? Para essa segurança de violência urbana. Podia estar monitorado, não podia... Não, a inteligência artificial não está sendo popularizada para isso. Para onde ela está sendo virada? Para onde ela está sendo conduzida? Para mim é igualzinho uma corrida armamentista. E tanto é que todos aqueles avanços lá da Segunda Guerra, a humanidade só pôde experimentar depois da Guerra Fria, anos depois.
anos depois. Tem uma outra parada aqui que eu tava pensando também, é que qual seria o interesse dessas inteligências, desses robôs, no planeta Terra? Tem mais essa, né? Pode virar o guia do mochileiro. Ué. Porque assim, a vida humana que a gente conhece até hoje, no sistema solar, a vida humana não, né? A vida, ela só se dá no planeta Terra, né? Porque nós temos uma posição ali que dá o calor certo, tem um eletromagnetismo que protege a gente, tem uma série de fatores que se deu vida aqui e que até hoje não foi encontrado em outro lugar. Mas a máquina não precisa de oxigênio, a máquina não precisa de comer, ela vai precisar o quê? De minerais, né? Que tem minerais para tudo quanto é lugar no universo, no sistema solar, né? Então o que impediria eles de ir para Marte, começar uma colonização, né? Nós espalharíamos aí, sei lá, um vírus pelo universo, né? De máquinas invadindo outros planetas e expandindo. É um risco. Talvez nós estamos criando aí um vírus pro universo e não estamos pensando nisso também. Considerando que ainda tem influência de gravidade, temperatura e pressão, né? Conseguindo máquinas que sejam capazes de lidar com a variação desses 3 fatores ao longo do sistema solar, que a gravidade não é a mesma, temperatura e pressão de gases, né, que eu falo, dá para expandir. Eu não sei quanto tempo sustenta por causa dessas variáveis. E considerando que já tem robô em outro planeta fazendo pesquisa também, né? A gente já tem em Marte, não é? A gente já mandou para lá. A gente tem sondas espaciais aí que já extrapolaram ou estão extrapolando o sistema solar. Nós temos máquinas que submergem onde submarinos não conseguem. Então, sim, eu acho que o potencial quanto a isso é muito grande, sabe? Eu acho que não seria um fator limitante para máquinas isso. Não, uma dúvida mesmo, que eu nunca tinha parado para pensar, me ocorreu agora. Essas sondas, elas são enviadas para lugares previamente escolhidos, não é? Por exemplo, tem sondas que foram enviadas para estudar, sei lá, Saturno, Júpiter, né? Aí elas vão passando, eles fazem uma trajetória ali que dá uma volta, analisa ali os anéis e tal, e depois, só que elas não param, né? Porque elas vão pelo impulso ali, então a inércia leva elas. Elas têm um trajetório, vamos dizer assim, elas têm uma vida útil, né? Que é o trajeto que elas têm que fazer. E a partir dali elas vão seguir embora. Então a gente já teve sondas que passaram, que o objetivo principal era, sei lá, Saturno, né? E sei lá, depois elas passaram lá em Plutão e saíram as Hubbles, né? Eu não vou saber direito o nome, cada uma pro lado que foi, mas elas são isso. Elas são enviadas para uma determinada função, mas elas passam dali. Se elas não chocarem com um asteroide ou errar um cálculo ali e cair dentro de um planeta, elas vão embora até onde tiver que ir, até parar. Porque eu fiquei pensando que elas pudessem ser feitas com uma pré-programação bem definida, de repente não é uma coisa possível de se espalhar e de se sustentar. Pulverizadas por aí, né? As pessoas se tornando um vírus até fora do próprio planeta, né? Ô, desgrama. Nós estamos mandando lixo pro universo. Isso é fato. Que de certa forma isso é lixo, que nós estamos mandando, vaza daí, isso não é problema meu mais, problema do vizinho. E tem outra situação que, considerando não estamos sozinhos, em algum momento alguém pode vir cobrar a conta. Chegar assim, esse satélite aqui é seu, chegou, bateu lá em casa. Cara, lá no meu quintal esse satélite seu. Elas vão ficar igual o menino cagado, né? O menino que joga a bola na casa do vizinho chato. Que quebra a janela dos outros. Cara, mas assim, no cenário que a gente tem inteligência artificial, como que a gente tá falando, né? Porque hoje, acredito que a gente não tem ainda conhecimento pra a sonda ir e voltar, né? Senão a gente já tinha feito isso. O Elon Musk agora conseguiu subir um foguete e pousar ele em pé, que é a coisa mais linda do mundo que trem.
Mas, num sistema de inteligência artificial, onde ele, né, bastaria o quê? Energia. A única coisa que ele limitar era energia. Se ele conseguir energia para ir e voltar, ou ir para um ponto A, o B, e depois ir para o C do outro lado, aí, né... Até mesmo porque isso que você falou da inteligência artificial nada limita de ficar aqui na Terra. As sondas que a gente manda, elas estão mapeando, talvez, pensando nesse ponto, mapeando para elas mesmas. Futuramente elas já criaram, não é não? Porque essas informações vêm para a Terra. Exato. Então elas já saberiam para onde ir, já saberiam para onde colonizar, para qual planeta ir, para qual sistema ir, para qual curva pegar. Teoria da conspiração das inteligências artificiais, hein? Não, eu acho engraçado que a gente, tipo assim, falou, não, vamos falar sobre tecnologias do futuro, sabe? Em uma hora a gente só falou de uma. Vai ter que mudar o nome, gente. Foi mal, mas vai mudar o nome aí, é inteligência artificial. Mas é porque, por exemplo, eu vim hoje eu tô de folga, né? Coincidiu aí, tá com a minha família, agora eu vim, mas quando eu li a pauta, eu pensei, existem hoje os robôs domésticos, esse tipo de coisa, mas eu acho que inevitavelmente acaba caindo nessa situação, que é um problema que, ao que tudo indica, está se desenhando pro futuro. Porque assim, agora a gente tá conversando outro dia, né? Os hackers, eles invadem sistemas, eles vazam e-mail, eles fazem várias coisas, e o que foi mostrado ali, eles conseguem invadir um robô e mandar uma mensagem. Então, que eles conseguem invadir e reprogramá-lo. Então, é uma coisa que, como tá virando uma corrida armamentista e tinha espionagem antes, tinha destruição ali por várias formas, nada impede que aconteça via tecnologias que vão surgir, né? Então você tá falando que vai ver um cara fazer merda de reprogramar um robô só pra zoar a galera. Só pra trollar a galera. Falar assim, vou reprogramar aqui pra destruir a humanidade. Só pela diversão. Hoje a espionagem é pendrive, é o cara no computador. Então vai ser mais ou menos por aí. Não, nunca duvide do ser humano. É sempre o ser humano. Ele vai criar e vai cagar o que acabou de criar. O potencial de dar merda é muito grande, cara. Mas não foi esse um dos grandes arrependimentos do Einstein? Foi um dos grandes arrependimentos dele, quer dizer, isso é histórico e enraizado na gente, né, como humanidade. Tudo é subvertido, né? Tudo que é... Porque assim, se a gente for pensar, fora as tecnologias criadas na guerra, né, que aí realmente foram criadas para destruir, criar o caos, sei lá, matar, tudo. Mas, por exemplo, se você pega tecnologias como o avião, né? Qual que é o objetivo do avião? Levar pessoas pelo ar. Foi usado na guerra, né? O Santos Dumont ficou louco. Então, assim, a gente tem esse dom de o cara descobre um pedaço de pau, né? Lá no filme de 2001, né? O macaco acha um pedaço de osso. A primeira coisa que ele vai fazer é dar na cabeça do outro. Que é instinto, verdade. Sei lá o que é. Não, porque isso é tão óbvio que, por exemplo, a gente fica falando de tantos avanços tecnológicos, a gente vive isso no nosso dia a dia. Olha o nosso sistema de comunicação. Aqui tá cada um num canto do país e a gente tá gravando um programa que quem escuta diz que parece que vem de todos na mesma sala. Quer dizer, então, olha o recurso tão à mão, tão popularizado, de graça, acessível, que ao mesmo tempo a gente não tem controle sobre... doenças antiquíssimas e básicas que matam gente, né? Como, por exemplo, cólera, como, por exemplo, passamos aí por um dengue chikungunya, gente. Isso é vergonhoso. Não tem cura para malária, leishmaniose. Porque a gente está falando de doenças que atingem, quer dizer, aí vem muito de uma leitura minha, que não é só minha. São doenças que atingem o quê? Uma população com baixo poder aquisitivo. Ficar pensando em controlar a malária. Qual é a população atingida pela malária? Né? Qual que é a população atingida por essas doenças? Então o homem subverte. Quer dizer, a gente tem tanta tecnologia para mandar sonda e parar em Plutão,
mas não tem tecnologia para resolver problemas de saúde e qualidade de vida no dia a dia. E isso é bizarro. É. A desigualdade impera, né? E falando em guerra, né, na Segunda Guerra era uma preocupação, né, para os soldados não morrerem, não perecerem ali, não terem problema de saúde com doença, com esse tipo de situação. E aí a pesquisa era liberada, né, o que a gente pode fazer para curar o que está acontecendo com eles. E igual falou, né, quando sai desse cenário aí de guerra e vai para, vamos dizer, para a rotina da população, não é a mesma coisa. E outra coisa ainda, que a Angélica acabou tocando nesse ponto aí, que é a questão da informação, né? Porque coisas que antes eram, vamos dizer assim, era absoluto, né? Conhecimentos absolutos, por exemplo, vacina, né? Nós estamos em 2018 e tá voltando gente duvidando de vacina. Isso é informação, cara. É coisa assim, trivial, vamos dizer, né? Precisa vacinar. Terra plana. Terra plana, cara. Insano. Essa onda contra a vacinação, gente, é insano. É insano. Eu conheço pessoas próximas que acreditam fielmente de que a vacina é controle. É bizarro, é teoria, 1000 teorias da conspiração e blá, 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 blá. E você bota a mão na boca e fala, gente, como assim, velho? 2018? O que tá acontecendo? Então, assim, num cenário onde você tem uma inteligência artificial que se imune, né? Que a sua principal vantagem é pegar o máximo de informações possíveis. Você tem uma sociedade, um ser humano que duvida de informações que são, assim, absolutas, né? Para não dizer que é verdade absoluta, né? Mas são informações absolutas, coisas que não tem por que duvidar. Cara, é checkmate, entendeu? Não tem como. Assim, a gente já perdeu, sabe? A gente não pode deixar acontecer, porque se a gente chegar no nível desse, o ser humano tem chance, cara, sabe? Porque a informação, a gente não acredita na informação, sabe? E você é taxado de um monte de coisa quando você fala e a pessoa não acredita. Então, às vezes, a gente até perde, né, a vontade de discutir, de falar, de tentar informar a pessoa. Não é por aí e tal, calma. Né? O cenário que a gente está vivendo hoje com a desinformação ou com a subversão da informação é de dar medo, cara. Então... Mas a gente acredita na informação sim, Guilherme. Tem que ser aquela informação postada no grupo da família. Essa informação aí ninguém duvida. Postou no grupo da família, meu irmão. Verdade, é fato. Foi Deus que falou. No grupo do Zap. Eu acabei de receber aqui no Zap uma imagem que, ó... Momento cultural. O crime fala pra mãe. Eu vou indicar, na verdade, não é algo, como é que eu posso dizer? É algo abstrato, vamos dizer assim. É uma pesquisa, jogar no Google e pesquisar. Não sei como é que você vai conseguir linkar isso. Porque é assim, até igual eu falei no outro podcast aí, no Papo de Calçado, eu não lembro qual, acho que é aquele sobre o juízo da internet. Ultimamente eu tenho pesquisado muito sobre Segunda Guerra, né? E coincidiu agora, no momento que fazemos essa gravação, de essa polêmica aí se o nazismo era de esquerda ou de direita. A minha opinião aqui, que pesquisei esses assuntos assim, é que ele não era nem uma coisa nem outra, ele era algo único. Só que é difícil as pessoas entenderem isso hoje, porque elas querem pegar esse conceito de hoje e levar para a década de 30. Então, o que eu indico aqui é pesquisar sobre um cara chamado Hegel, ou os jovens hegelianos, que é daí que vai surgir daí, entre aspas, né, a confusão, né, porque houve ali uma cisão, é como se fosse uma Bíblia. E o Guilherme tá de um lado, tem uma interpretação, eu tô de outro e tem outra interpretação. E lá na frente vai sair o socialismo, o comunismo, daí tem a Revolução Russa, etc. Tem a resposta que é o fascismo, o nazismo.
ele tá nacional-socialismo porque ele tem uma interpretação diferente. Ele não tem a interpretação globalista, ele tem a interpretação nacionalista. Então, se as pessoas pesquisarem isso, elas vão entender que essa discussão de direita e esquerda é irrelevante. Não é essa a pergunta, entendeu? E vão parar de perder tempo com esses debates, mas parece que não é do interesse deles, né? Mas nesse momento não. É isso, jovens hegelianos. Basicamente uma interpretação ela era mais elitista e a outra mais dos trabalhadores, né? E a mais elitista, em algum momento alguns autores interpretaram que os culpados da pobreza eram judeus que lidavam com bancos, com ouro, etc. Dessa vertente saiu o nazismo. A do lado dos trabalhadores saiu o que veio a ser o comunismo. Resumindo bastante, é mais ou menos isso, né? Mas eles têm muitas coisas em comum, só que o nazismo foi algo muito específico, muito por conta que a Alemanha foi muito humilhada na Primeira Guerra. Então não dá de pegar o conceito de hoje e querer aplicar a década de 30. Tanto que o fascismo na Itália foi um pouco diferente, né? Não foi aquela mesma coisa da Alemanha. Não é, exatamente. É preocupante esse momento de revisionismo. Não que seja contra, assim, revisionismo, mas dessa forma que está acontecendo é meio preocupante, assim. Não sei se é mais preocupante ou constrangedor, sei lá. E só aproveitando a dica aí do Michael, o SciCast, eles fizeram, acho que já tem 3 episódios falando especificamente sobre os ismos, né, da política. Então, nacionalismo, conservadorismo, liberalismo. Aí eu acho que eles chegaram até a falar sobre socialismo também. Vale a pena, acho que são 3 episódios, é só procurar lá no SciCast, é um podcast bem famoso, eu já indico o podcast também, mas muito boa essa série, assim, porque eles pegam de 2 em 2, sabe, e assim, 1h30, 2 horas de episódio para falar de cada coisa, o que caracteriza, e dentro de cada caracterização, de cada ismo, né, existem espectros, então eles falam sobre os espectros também. Então eu indico aí, anexado à dica do Michael, ouvir também esses SciCasts aí. Tá, a minha dica vem, já que a gente fala tanto, tem falado ultimamente, manipulação midiática, um dos que é considerado como dos melhores filmes, é o Cidadão Kane, do Orson Welles, que é filmaço, e ele é mesmo considerado um dos melhores filmes de todos os tempos. Para quem está ouvindo e não conhece, a história é de um magnata das comunicações. Imagina, o filme é de 1941, então não pense em internet, em computador, a comunicação era basicamente rádio e muito parcamente ainda a TV, como algo popular pelo menos. Então é um magnata das comunicações e os seus mecanismos de controle e de aspiração a poder, manutenção de poder, e quando ele morre, ele pronuncia como última palavra a palavra Rosebud, que é botão de rosa. E aquilo se torna um mistério, então é convocado um jornalista para investigar o significado daquela palavra, e a partir daí toda a história vai ser narrada em flashback, para tentar descobrir qual era o significado dessa palavra. Botão de rosa como última palavra que ele proferiu em vida. Então vale muito a pena. É um filme que infelizmente trata muito a realidade, não é à toa que ele é aclamado mundialmente, tá? Não é a crítica brasileira que considera ele um dos melhores filmes de todos os tempos, um conceito, uma ideia mundial mesmo, que falando muito desse controle de mídia, desse controle de massa e de interesses que tem a partir daí. Então, a gente vive um momento que vale a pena revisitar Cidadão Kane. É porque também ele é um filme muito à frente do seu tempo, né? Você assiste agora e, é claro, você vê que é um filme de 1941 e tal, mas ele, não só em técnicas de gravação e de filmagem, coisas que o Orson Welles, né? Ele inovou. E no texto também, na história, assim, um filme, para quem gosta de cinema,
obrigatório. E tem super a ver com... Ele é sempre muito atual, mas ele tem bem a ver com o momento que a gente está vivendo agora, né? Vale a pena estar com as antenas ligadas para isso. Para não dizer que eu não vou indicar nada, já que a gente falou de política um pouco, falou de teorias da conspiração, eu vou indicar um livro que eu tô lendo, que é do Stephen King, chamado Novembro de 63. Conhecem? Vindo do Stephen King já atiça a curiosidade. Então, ele conta a história, ele é uma ficção, né? Ele é um livro... Stephen King, ele nunca foi pé no chão, né? Ele sempre viajoso, como sempre. E ele conta a história de um cara que tem a oportunidade, isso é, né, o plot do filme Enredo, de voltar no tempo, né, para 63 e tentar impedir a morte do dito cujo JFK. É basicamente isso. Ele tem essa oportunidade, ele é um professor, acho que de história, e o livro vai contar a história desse cara a partir do momento que ele volta e ele tem que tentar identificar o cara lá que foi, né, preso como um assassino do JFK. E assim, até hoje rola-se muita teoria, né, sobre esse caso. Os conspirólogos de plantão amam esse caso e tal. E eu tô bem no comecinho do livro, eu assisti a série, tem uma série também, tá, gente? Que é inclusive com com James Franco. Tem uma sériezinha de 8 episódios, bem curtinha, e eu assisti a série, achei interessante, fui atrás do livro e tô lendo o livro no momento. Né? E o livro ele é meio, né, estilo, quem já leu o Stephen King sabe como é que o Stephen King é, ele nunca é pé no chão, e ele trata dessa coisa da viagem no tempo. E é como se o tempo ele tentasse impedir de se ser alterado, sabe? O que aconteceu, aconteceu. Então o personagem ele volta no tempo e ele está decidido a tentar mudar, tentar impedir o assassinato. É como se o tempo ficasse tentando impedir ele de impedir o assassinato, sabe? Tempo como se o tempo tivesse vida, tivesse consciência. É uma história bem legal. Eu ainda tô bem no comecinho do livro, mas para não dizer que eu não indiquei nada, eu indico aí o Stephen King, Novembro de 63. Eu tava aqui pensando no que eu vou indicar, porque tem tanta coisa para indicar relacionada ao tema. Eu citei a série, o Altered Carbon, que tá na Netflix, vale muito a pena, mas eu já falei bastante dela aí no meio do episódio. Eu vou indicar uma animação que eu assisti esses dias. A Mariana assistiu lá, fuçando na Netflix. Falou, nossa, você tem que assistir essa série, você vai gostar demais e tal. São 10 episódiozinhos, que é O Vazio. É uma sériezinha de início, ela parece ser besta, mas ela não é besta. Ela é muito legal, a resolução dela no final é muito boa. E conta a história de 3 jovens que acordam num bunker, numa sala totalmente fechada, eles não lembram de nada, eles não sabem como eles foram parar ali, bem no estilo, o início é bem estilo Jogos Mortais, sabe, mas eles não lembram de nada, aí eles começam a escapar, eles começam a descobrir que tem algumas habilidades, e aí eles se veem naquele mundo ali tentando voltar para casa. É uma série assim, que lembra muito Jogos Vorazes, tem uma pegada de suspense e terror, principalmente nos primeiros episódios, enquanto você ele tá meio duvidoso do que tá acontecendo. Lembra muito aquele início do Lost, sabe, que é a melhor parte, né, do Lost, quando você vai descobrindo o que tem na ilha, né, pra onde que as coisas vão, assim, é aquele clima ali do início do Lost. É uma sériezinha de 10 episódios de 20 e 30 minutos, tá na Netflix, é pra você ver no domingo mesmo, sabe, vale a pena assistir com crianças, não tem cena de violência, não tem nada. Então se tiver um priminho chato em casa, você não sabe o que faz com ele, não quer assistir Peppa Pig mais, põe essa série aí que você vai agradar ele e vai gostar de assistir também, é muito interessante. Muito obrigado, galera, vocês que participaram. Hoje veio bastante gente, né? O Matheus também, obrigado pela estreia aí. Volte sempre, esperamos que tenha gostado de participar, de fazer podcast. Maico, Angélica e Zé já são de casa há mais tempo, mas também muito obrigado. Obrigado a você que nos ouviu. Já demos os recadinhos lá no início, né? Mas não custa nada repetir. Estamos nas redes sociais, @papocalçada. Tá? O nosso blog é papodecalçadapodcast.blogspot.com. Você vai nos achar nos principais feeds, nos agregadores aí, nos principais feeds não, né? Nos principais agregadores de podcast. Nosso feed é único.
tá bom? Estamos no Spotify, no YouTube. Se você está nos ouvindo ainda pelo YouTube, comenta lá. Se você ainda não segue o nosso canal, vai lá e segue, tá joia? Precisamos aí de bastante apoio no YouTube também, para nos ajudar. E é isso aí, galera. Quiser mandar comentário, pode comentar no post, pode comentar nas redes sociais, ajuda a compartilhar, tá bom? Pode mandar recadinho pra gente, o e-mail é papocalçada@gmail.com e a gente tá sempre aguardando o seu contato. Valeu, até a próxima!